Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a nossa segunda aula sobre a mecânica celeste. Hoje nós vamos falar sobre as três leis de Kepler e a gravitação universal, envolvendo aí o pai da física, o nosso querido Isaac Newton. Se é a sua primeira vez por aqui, peço que se inscreva no nosso canal, curta, né, os nossos vídeos, dê um like aí, e também ative o sininho, que através do sininho é possível cada novo vídeo que eu postar no canal, vocês receberem. É importante, né, o like de vocês, até para a questão da manutenção do canal também. Vamos lá, nossa aula de hoje, a nossa segunda aula sobre a mecânica celeste, aqui as leis de Kepler e a gravitação universal. Vamos lá. A teoria heliocêntrica, né, só fazendo aqui um pequeno resumo da última aula, ela foi concebida pelo astrônomo grego, né, Aristarco de Samos, que viveu entre 310 e 230 anos antes de Cristo. E foi resgatada e estudada pelo astrônomo polonês Nicolau Copérnico, que morreu, né, faleceu em 1543, exatamente no mesmo ano em que foi publicado o seu livro, né, sobre esse assunto. E ele pediu, né, e preferiu que fosse publicado no ano da sua morte, né, até por contas de medo, né, do que a Igreja Católica poderia fazer, né, na época, visto, né, que a Igreja Católica era contra, né, a mudança do sistema geocêntrico para o sistema heliocêntrico, né, até porque boa parte da fundamentação da Igreja Católica, através de Santo Agostinho, foi fundada no sistema geocêntrico, né? E uma mudança do sistema geocêntrico para o sistema heliocêntrico, né, poderia gerar muitos danos, né, para a Igreja Católica na época. E com isso, nos séculos 16 e 17, era uma heresia religiosa, né, sugerir que os planetas giravam ao redor do Sol e não da Terra, né? E em 1600, Giordano Bruno, um defensor do sistema heliocêntrico e um religioso herético em geral, foi julgado pela Santa Inquisição e queimado vivo na fogueira, né? E aí a gente percebe claramente, pelas datas, né? Giordano Bruno nasceu em 1548 e foi queimado vivo em 1600. E praticamente na mesma época, né, Galileu Galilei também viu, né, em 1600, né, ele já estava com 26 anos, 36 anos, na realidade, ele viu, né, o que aconteceu com Giordano Bruno. E o Galileu Galilei também, ele tinha construído um telescópio e ele estava estudando essa questão da mecânica celeste e ele concordava com Nicolau Copérnico. Era amigo do Papa, né, e tinha lá os seus instrumentos para estudo, mas acabou também sendo julgado pela Inquisição e, para não ser morto, ele renunciou, né, publicamente às suas crenças. Anos após a morte, né, de Nicolau Copérnico, Tycho Brahe nasceu em 1546, faleceu em 1601, um ano, né, depois da morte de Giordano Bruno. Ele era dinamarquês e ele construiu um observatório muito bem equipado, mas o observatório dele ainda era a olho nu. Ele construiu alguns equipamentos que possibilitaram, né, a medição de distâncias, de velocidades entre planetas e com bastante precisão, né, coisa que até hoje, com equipamentos mais modernos, os erros não chegam a 5%, né, de diferença. E ele fez esse trabalho por 20 anos, né? Mas ele não chegou a publicar nada também em função da época, né? Mas ele deixou tudo anotado. E o seu ajudante, né, o seu discípulo, que era Johannes Kepler, que viveu de 1571 até 1630, após a morte do seu professor, do Tycho Brahe,
ele pegou e estudou, né, as anotações de Tycho Brahe por 17 anos. Somente após 17 anos, né, da morte de Tycho Brahe, ou seja, 18 anos depois da morte de Giordano Bruno na fogueira, foi que o Johannes Kepler teve, né, a coragem de publicar o seu primeiro livro, né, sobre a mecânica celeste, onde ele estabeleceu as 3 leis sobre os movimentos, sobre o movimento dos planetas, dando origem, assim, ao que nós chamamos de mecânica celeste, né? E depois veio Isaac Newton, né, para corroborar e provar algumas coisas matematicamente dessas teorias, né? Só uma curiosidade aqui, é muito comum, né, a gente atribuir a invenção do telescópio para Galileu Galilei, né? Mas na realidade Galileu Galilei ele apenas construiu, ele não inventou, né? O microscópio ele foi inventado por um holandês naturalizado alemão também em 1608, né? Então, em 1608, o Hans Lippershey ele constrói, né, a partir de lentes, ele trabalhava com lentes, né, ele era um oculista, né, construía óculos, e através de uso de lentes de óculos, que na época, né, era considerado apenas utensílios domésticos comum, ele consegue inventar, né, construir o telescópio. E depois, né, Galileu Galilei, ele apenas monta e com mais recurso, né, mais lentes aprimoradas, né, que já tinham sido desenvolvidos na época, ele monta um telescópio que permite ele a fazer esse estudo, né, e comprovar os estudos, né, de que os planetas giravam ao redor do Sol, mas ele nega tudo, né, com medo de ser morto pela Inquisição. Então, na realidade, né, o Galileu Galilei não inventou o telescópio, quem inventou foi Hans Lippershey. O Galileu Galilei ele apenas construiu um modelo 3 vezes mais poderoso do que o Hans tinha inventado, né? Vamos lá, vamos falar aqui dessa dupla revolucionária, né? Tycho Brahe foi o grande professor, né, de Johannes Kepler. Johannes Kepler foi o seu grande discípulo, né? Eles foram contemporâneos. E o Tycho Brahe observou, né, a mecânica celeste por 20 anos e Johannes Kepler, né, estudou os escritos, né, as anotações de Tycho Brahe por mais de 17 anos antes de formular, né, as suas 3 leis e outros estudos. A gente vai ver daqui a pouco alguns livros, né, que ele publicou que são muito bem relacionados, né, com outros ramos da física. Então, vamos lá, no século XVI, né, mais especificamente em 43, o astrônomo polonês Nicolau Copérnico, ele trocou a visão tradicional do movimento planetário centrado na Terra por uma em que o Sol, né, estava no centro e os planetas giravam em torno dele, em órbitas circulares. Embora esse modelo de Nicolau Copérnico estivesse muito próximo de predizer o movimento planetário corretamente, ainda existiam algumas discrepâncias. Isso ficou particularmente evidente para o planeta Marte, cuja órbita já havia sido medida com grande precisão pelo astrônomo dinamarquês Tycho Brahe. Então, ele tinha essas anotações e já dava para perceber que os planetas não giravam ao redor do Sol em movimentos circulares. O problema, né, foi resolvido pelo matemático alemão Johannes Kepler, que descobriu que as órbitas planetárias não eram circulares, mas sim elípticas. E foi a partir daí que Kepler, né, descreveu o movimento planetário por 3 leis, né? A primeira lei de Kepler é exatamente essa, onde ele fala, né, que o planeta ele dá a volta em torno do Sol em uma órbita elíptica, né, e não circular como se acreditava até então, né? E que o Sol ocupava um dos focos dessa elipse, né? Então o movimento seria mais ou menos parecido com esse que nós temos aqui, né? Ele passa uma determinada época, né, bem próximo do Sol. Esse ponto nós chamamos de periélio,
é só lembrar de per, né, de perto, e hélio de Sol. Então, periélio é o ponto onde o planeta, né, aqui a gente pode falar da Terra, mas qualquer outro planeta, é o ponto que ele passa mais perto do Sol. E aqui nós temos o afélio, né, AF de afastado, hélio de Sol, então afélio é o ponto onde a Terra passa mais afastado do Sol, né, mais longe do Sol. E através da observação, e Tycho Brahe, né, e depois Johannes Kepler, que foi quem escreveu, ele podia saber, através de pura observação, que quando o planeta estava mais perto do Sol, a velocidade dele aumentava, quando ele estava mais longe, a velocidade diminuía. Mas ele ainda não conseguia explicar o porquê disso, ele apenas sabia e podia provar através da observação, mas matematicamente não havia nenhum tipo de comprovação. Mas a gente vai ver lá na frente que Isaac Newton, né, comprova, né, e dá a veracidade a essa lei, a primeira lei de Kepler, né? Então, aqui mais uma imagem para que vocês entendam, né? O planeta, quando aproxima do Sol, a velocidade dele aumenta, exatamente esse ponto, né, chamado de periélio. Quando ele afasta, a velocidade diminui, né? Exatamente esse ponto é chamado de afélio. Então, aqui nós temos, né, o Sol ocupando um dos focos, né, da elipse, né? A elipse tem 2 focos, o Sol está aqui ocupando um desses focos, e os planetas, aqui no caso a Terra, giram ao redor do Sol, né, e a velocidade ela aumenta conforme o planeta vai aproximando do Sol e vai diminuindo conforme ele vai afastando, né? Isso Kepler viu, né, e demonstrou através da observação, através do laboratório muito bem equipado de Tycho Brahe, e mais na frente também, Johannes Kepler, né, ele constrói um telescópio também muito poderoso, que inclusive recebe o nome de telescópio Kepler, né, exatamente em função do nome de quem o construiu. E através disso ele consegue, né, melhorar muito as anotações de Tycho Brahe, até que ele formula, né, essas 3 leis. Esse movimento dos planetas, né, ao redor do Sol, eles são bem importantes porque eles vão dar origem, né, ao movimento de translação, que é o movimento que os planetas fazem, né, em volta do Sol. E esse movimento de translação, eles vão dar para a gente aí as estações do ano, né, o inverno, verão, outono e primavera, e também os solstícios, né, e equinócios, que nós vamos ver na próxima aula, né? Por enquanto, apenas entendam que os planetas têm 2 tipos de movimento, né? Tem mais, né? Nós vamos até falar mais na frente do movimento de precessão também, mas vamos falar só desses 2 aqui, que são os 2 mais importantes e os 2 mais requisitados, né? Seria um movimento de rotação, né, que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, né? Nesse movimento de rotação, a velocidade da Terra, né, nesse giro ao redor do próprio eixo, é de 1.666 km por hora. Então, comparem aí com a velocidade do carro, né, que vocês andam, que vocês vão entender o tamanho, né, da velocidade de rotação do planeta Terra, né, aquele que ele gira em torno do seu próprio eixo, né? Esse movimento de rotação, ele tem uma duração de 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos, né? A gente arredonda isso para 24 horas. E o outro movimento, né, além desse que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, ela gira também em torno do Sol, né? Ela gira ao redor do Sol. Esse movimento de translação, a velocidade da Terra nessa viagem dela é de 107 mil quilômetros por hora. É uma velocidade também assustadoramente alta, né? E o tempo que a Terra gasta para dar uma volta completa ao redor do Sol, que a gente chama de ano terrestre, né? Ele dura, né, 365 dias, mais 6 horas e alguns minutos, né? É por isso que nós temos alguns anos que tem 366 dias, né? Que são os anos bissextos, né? Quando a gente pega essas 6 horas e acumula ela a cada 4 anos, né? 6 vezes 4, 24. A cada 4 anos nós temos mais 24 horas, que é um dia.
Então, é feito aí uma correção, né, entre aspas, uma pseudo-correção de 4 em 4 anos, né? Então, a gente sabe que daqui a 3 anos a gente tem um erro, né, que está sendo acumulado e que só vai ser corrigido no ano seguinte. Então, os nossos movimentos, né, os nossos anos não são bem precisos, né? Mas vamos lá. Continuando aqui agora, vamos para a segunda lei de Kepler, né? O que fala a segunda lei de Kepler? Ela fala que o planeta que está girando ao redor do Sol, ele varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. O que significa isso? Como a velocidade ela é maior, né, aqui é onde o raio é menor, a distância é menor, né, no afélio, no periélio, aliás, e aqui aonde a distância é maior no afélio, a velocidade é menor, ele chegou à conclusão, né, através de observação e de estudo, que essas áreas, né, são iguais. Então, quando ele aumenta aqui a velocidade, ele aumenta, né, a distância percorrida, consequentemente aumenta a área. Aqui, como ele está mais devagar, né, a distância percorrida é menor, mas como o raio é maior, né, essa área continua sendo igual. Então, essa área que eu tenho aqui nesse ponto é igualzinha essa área que eu tenho aqui, que é igual a essa, que é igual a essa, é igual a essa, ou seja, todas essas áreas aqui são iguais. Então, se eu considerar que tudo aqui foi o tempo que ele andou durante um segundo, né, essas áreas todas vão ser iguais. Né? Um segundo aqui, um segundo aqui, um segundo aqui, é sempre um segundo, as áreas seriam iguais. Né? Então, o tempo que ele demora para sair do ponto 3 ao ponto 4 é o mesmo tempo, né, que ele demora para sair do ponto 1 ao ponto 2, né? Como o tempo é igual e aqui a velocidade é maior, ele vai andar mais, aqui ele vai andar menos. Mas essa área cinza aqui tem o mesmo tamanho dessa área, como teria, né, o mesmo tamanho de qualquer ponto que eu pegasse aqui com o mesmo tempo, né, e fizesse aqui as medidas, né, do eixo, a gente teria sempre a mesma área. E isso decorre em função da velocidade do tempo, né, que o planeta gira ao redor do Sol. Esse aqui seria, né, o movimento, né, de acordo com a segunda lei. Então, o planeta, né, no caso aqui a Terra rodando aqui, né, no movimento de translação dele com essa velocidade, quando ele sai do ponto K ao ponto L, por exemplo, se ele gastou aqui 10 segundos, e aqui do ponto M ao ponto N ele também gastou 10 segundos, essa área 1 aqui vai ser exatamente igual à área 2. Em vários exercícios, né, ou questões envolvendo aí o Enem, a gente vai poder, através de uma simples regra de 3, né, descobrir aqui o tempo, né, o espaço percorrido, atribuindo aí a velocidade ΔS sobre ΔT e a relação também entre as distâncias, né, entre esses raios médios que nós temos aí. A terceira lei de Kepler, né, ela fala que se a gente pegar o período, né, que é o tempo gasto, né, para o planeta dar um giro ao redor do Sol, né, que é o tempo de translação dele, a gente dividir pelo cubo do raio médio, né, que é a distância do centro, né, do planeta até o centro do Sol, se a gente pegar esse raio médio, a gente vai ter um valor sempre constante. E aí é onde a gente chega à conclusão aqui, ó, pegando aqui na última coluna, que todos eles são praticamente o resultado é igual a 1, né, que é baseado no da Terra, né? O da Terra a gente pega, né, o período é 1 ano e a distância, né, o raio é uma unidade astronômica, a gente chega à conclusão, né, que o K vai ser igual a 1. E aí, atribuindo, né, esse K igual a 1 nos outros planetas, a gente acaba descobrindo, né, o tempo que ele demora para dar uma volta em torno do Sol, ou se a gente tiver o tempo, a gente descobre, né, o raio da órbita dele. Então, através desses cálculos aqui, foi permitido a ciência, na época, descobrir distância, né, de planetas, aonde eles estão localizados, e também descobrir o tempo que ele demora, né, para dar uma volta ao redor do Sol. Mercúrio, que está próximo do Sol,
e como a gente já viu ainda agora há pouco, né, quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade, né? Então, Mercúrio, ele gira muito rápido ao redor do Sol. Então, comparado com o ano terrestre, Mercúrio gastaria 0,241 anos. Vênus também está mais próximo do Sol, demoraria menos de um ano. E observe que os outros que estão mais longe vão demorar mais de um ano, né? Até a gente olhar, por exemplo, Netuno, que é o que está mais longe, lembra que Plutão foi rebaixado, né? Então, Netuno seria o mais longe. Para dar uma volta completa ao redor do Sol, né, ele gasta 165 anos. Então, enquanto a Terra dá 165 voltas ao redor do Sol, né, Netuno vai dar apenas uma volta. Então, essa é a terceira lei, né? E aqui o que eu falei, né, de raio médio, você vai pegar, né, do centro da Terra ao centro do Sol, né, das distâncias que eles estão, lembra que é elíptico, né? Então, você pega sempre em dois pontos, e aí você tem o raio mínimo, o raio máximo, soma os dois, divide por dois, você tem o raio médio, né? E é o raio médio que é utilizado aqui nessa fórmula, tá? Ele é levado aqui ao cubo, né, na fórmula para encontrar a constante de Kepler, né? As três leis de Kepler, apesar do estudo, né, ser bem antigo, essas três leis elas não se aplicam somente à questão dos planetas, né, orbitando ao Sol, mas de qualquer corpo celestial que orbita, né, outro corpo sob a influência da gravidade, né? Então, as luas, né, orbitando os planetas, como o caso da Lua aqui da Terra, né? A Lua que também obedece, né, as mesmas leis, as mesmas regras. Se a gente pegar um satélite artificial que a gente coloca ele em órbita, também ele vai seguir, né, essas mesmas regras. Então, qualquer planeta, né, que a gente tenha girando aqui ao redor do Sol, eles vão seguir essas regras, né? Até mesmo se a gente pegar outros corpos, né, do sistema solar, ou mesmo estrelas, né, orbitando outras estrelas, eles vão estar sujeitos, né, a essas três leis de Kepler. O estudo foi tão forte, tão válido, que até o modelo atômico, né, ele utiliza as leis de Kepler na sua definição, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o átomo, né, girando ao redor do núcleo o elétron, né, girando ao redor do núcleo de um átomo, ele também vai obedecer essas mesmas regras, né, da lei de Kepler. Só uma curiosidade, né, sobre Johannes Kepler. Ele foi professor de matemática, né, em uma escola seminarista em Graz, na Áustria. Foi assistente, né, do astrônomo Tycho Brahe. A gente vê aqui nessa imagem, né, Tycho Brahe aqui à esquerda, segurando, né, um compasso de ângulo, né, também conhecido como sextante, e aqui Johannes Kepler, né. Ele foi matemático imperial, né, do imperador Rodolfo II, e também de dois dos seus sucessores, Matias I, né, e Fernando II, reis da Áustria. Tycho Brahe já era, né, o matemático imperial. Quando Tycho Brahe faleceu, o Johannes Kepler assumiu também a função de matemático imperial, né, matemático do rei. E também foi professor de matemática em Linz, né, na Áustria também, e conselheiro do general Wallenstein. Adicionalmente, fez um trabalho fundamental no campo da ótica, né? Ele inventou uma versão melhorada do telescópio refrator, ficou conhecido, né, como telescópio de Kepler, e ajudou a legitimar descobertas telescópicas do seu contemporâneo, Galileu Galilei, né, que chegou até a renunciar às suas teorias, como já foi dito, né? Sobre as publicações de Johannes Kepler, nós temos aqui Os Mistérios do Universo, publicado em 1597, a parte óptica da astronomia, em 1604. Como eu falei, né, ele trabalhou muito com essa parte também da ótica, até porque eles precisavam, né, de instrumentos de observação cada vez melhores. Então, ele dedicou uma parte da vida dele para estudar a parte ótica, né, e conseguiu, como a gente viu no slide anterior, desenvolver, né, um microscópio muito mais poderoso
para auxiliar nos seus estudos, né? Em 1609, ele publica a Nova Astronomia, em 1615, a estereometria, e em 1619, a harmonia do mundo. Essa harmonia do mundo é muito interessante, porque ela vai falar também da parte de música, né? A parte musical associada aí com os planetas, né? Com a astronomia. E agora falar do pai da física, né? O grande Isaac Newton. E esse, se me perguntarem, né, a figura mais importante dos últimos anos, né, com certeza Isaac Newton foi quem começou, né, a revolução das ciências. Isaac Newton, ele nasceu em Woolsthorpe, em 1643, nos arredores de Londres, né, e faleceu em 20 de março de 1727 em Londres. Foi o primeiro cientista inglês, né, de renome internacional. Além de químico, né, ele trabalhou também com a física, mecânica, matemática, né, astronomia, astrologia, e a disciplina, né, que o consagrou em cálculo infinitesimal foi exatamente a matemática. Também foi descobridor de várias leis da física, né? A gente tem lá as três leis da física, né, que colocam ele como o pai da física. A primeira lei da inércia, né, a segunda, a lei da força, né, que é proporcional à massa vezes a aceleração, e a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, né? Mas hoje nós vamos falar aqui sobre a lei da gravidade. Para ele, né, a função da ciência era descobrir leis universais e enunciá-las de forma precisa e racional. Ele nasceu nesse lugar aqui, né, lá em Woolsthorpe, uma aldeia localizada em Lincolnshire, na Inglaterra, né, e mais para frente ele retorna a esse lugar, exatamente em função da peste, né, da mesma forma que acontece nos dias atuais aí com o coronavírus. Na época lá também a, a, a Europa, né, foi atacada por um surto de uma peste, e ele voltou, né, para essa região para morar com um tio, exatamente para fugir, né, para se isolar, entrar em quarentena. E foi quando ele ficou assim sem ter muito o que fazer, e aí ele começou a estudar e se dedicar um pouco mais aos conhecimentos da física, né, a parte natural da física, né, estudando a natureza e vendo as suas associações com a natureza. Foi quando, né, embaixo de uma árvore, tipo essa aqui, dizem, né, que ele caiu uma maçã e ele viu a maçã caindo, né, e daí ele deu estalo, né, e começou a estudar e descobriu a força da gravidade, né? Mas vamos lá. Mais tarde, Isaac Newton, apoiado nas ideias de Kepler, né, ele observou que os planetas deviam estar sujeitos a uma força centrípeta, uma força que puxa para dentro, né, puxa para o centro. Pois, se não fosse assim, as trajetórias, né, dos planetas não seriam curvas. Porque se o planeta tem velocidade, né, de acordo até com a primeira lei de Isaac Newton, a tendência dele é continuar em movimento retilíneo uniforme, né? Então ele não faria curva, ele sairia, iria viajar aí o universo afora, né? Então, se tinha alguma coisa, né, que fazia ele entortar essa velocidade dele, deveria ser uma força, né, puxando ele para o centro, né? É uma força centrípeta. Então, Isaac Newton concluiu que essa força era devida à atração do Sol sobre os planetas, deduzindo assim as leis de Kepler, que antes disso eram baseadas apenas em observações. A lei da gravitação universal é uma expressão matemática baseada na força de atração do Sol nos planetas, cujo enunciado é: dois corpos quaisquer se atraem com a força proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Então, apesar dele ter começado os estudos em relação a comprovar a lei de Kepler, na realidade, essa força gravitacional ela se aplica a quaisquer dois corpos que tenham massa. Então, ela não vai se aplicar somente à questão da Terra ou de outro planeta girando, né,
ao redor do Sol, mas também se aplica para a Lua girando ao redor da Terra, se aplica também no caso da maçã, que ele viu cair, né, em direção à Terra, enfim, tem todas as aplicações, inclusive até dois corpos, né, que tenham massa. Se tiver massa, já vai ter atração. Embora, né, se as massas forem muito pequenas, essa atração ela é praticamente imperceptível, né? Mas, segundo a lei de Newton, né, a lei da gravidade, ela vai existir, né? Então, Isaac Newton formulou essa expressão matemática da força da gravidade, né? Ele colocou uma constante gravitacional G. Essa constante gravitacional, ela vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. E esse menos 11 aqui significa que você vai andar com essa vírgula 11 casas para a esquerda. Então, essa constante gravitacional é um número muito pequeno. Então, se as massas não forem grandes, essa força vai ser praticamente zero, né? Então, ela é diretamente proporcional às duas massas dos corpos, né? Massa do corpo maior e massa do corpo menor, mzão e mzinho, e inversamente proporcional ao quadrado, né, da distância que separam os dois, né? Então, você pega, por exemplo, a Lua e a Terra, você vai pegar a distância, né, do centro da Lua ao centro da Terra e elevar ela ao quadrado, né, para aplicar nessa forma e pegar a massa da Terra e a massa da Lua também, depois multiplica pela constante gravitacional e aí nós teremos, né, o valor da força da gravidade. Essa é a expressão matemática de Isaac Newton, né? Então, o que a gente consegue verificar com essa questão aí de Isaac Newton, né? Fica provado a manutenção da trajetória circular, aliás, elíptica, né, dos planetas em volta do Sol, até porque ele tem uma velocidade, né? Observa aqui que o planeta com essa velocidade, a tendência dele era sair e ir embora, né? Sair aqui pela tangente. Mas como tem uma força puxando ele em direção ao centro do Sol, essa força com essa velocidade vai dar uma resultante aqui, ó. Então ele vai entortando, né, a trajetória do planeta ao redor do Sol. E essa força, né, que puxa o planeta em direção ao centro do Sol é a tal da força da gravidade, né, essa força centrípeta. E aí ficou provado também porque que quando ele aproxima do Sol, né, a velocidade aumenta. Porque, veja bem, a força é o produto da massa vezes a aceleração. Se a massa não muda e a velocidade está mudando, é porque se a velocidade muda, é porque tem aceleração. Então, se a aceleração ela aumenta e a massa não muda, consequentemente, a força também muda, né? Então, quando ela chega aqui mais próximo, a força gravitacional ela é maior e aí ela consegue acelerar mais o planeta e a velocidade dele aumenta, né? Então, diminui a distância, aumenta a força da gravidade. Então, foi exatamente a conclusão, né, que chegou Isaac Newton, né, daquela fórmula que a gente mostrou anteriormente, quanto menor a distância, maior a força, visto, né, que as massas não mudam, o que está mudando aqui lá da força da gravidade seria apenas a distância. Diminuindo a distância, a força aumenta. Aumentando a força, como a massa é a mesma, vai aumentar a aceleração. Aumentando a aceleração, aumenta aí a velocidade, né? E aí, a gente vai ver que pelo princípio da inércia, né, a gente já sabe que um corpo em movimento, sobre o qual não esteja aplicada nenhuma força, ele continua a se mover em linha reta, né, com velocidade constante. O fato de os planetas não se moverem em linha reta, mas percorrerem, né, uma órbita fechada ao redor do Sol, indica claramente que sobre ele age uma força. O mesmo se pode dizer dos satélites, né, que giram em torno dos planetas, também, como o caso da Lua, né, que é um satélite natural da Terra, e sobre ela deve agir uma força que encurva, né, constantemente a sua trajetória. Essa força é a força da gravidade, né? Então, nós já sabemos que essa força é a atração gravitacional da Terra. A Lua, né, se comporta como se fosse um enorme projétil disparado horizontalmente a 380 mil quilômetros da Terra. Vamos tentar explicar, né, o que seria isso, né? Vamos lá.
quando você tem um objeto, né, viajando aí no espaço, digamos assim, imagina um asteroide que vem com velocidade, né, e vai passar próximo ao Sol. Dependendo da velocidade desse planeta, a força de atração gravitacional do Sol, né, sobre esse novo asteroide aí, ou novo planeta que passa aqui perto, pode ser capturado, né, pela força gravitacional do Sol, e aí ele fica preso, né, na trajetória do Sol. Então, ao invés dele passar aí direto, o Sol captura ele e ele começa, né, a girar ali até ele ajeitar ali a sua trajetória, né, e ficar ali definitivamente preso, né? Assim aconteceu provavelmente com o Big Bang, né? Quando espalhou tudo, né? O que passou perto do Sol, o Sol conseguiu, né, capturar e colocar ali na sua trajetória. E outros devem ter sido capturados por outros sóis, né, mais distantes, estão também lá nas suas trajetórias, né? Então, é interessante a gente observar isso, porque quando a gente quer lançar, por exemplo, um satélite artificial para ele orbitar a Terra, né, a gente tem que saber calcular direitinho a velocidade que a gente vai lançar ele, inclusive o ângulo também com que ele vai entrar em órbita, para que a Terra possa capturar ele, né, e prender ele nessa trajetória elíptica, né, ao redor do planeta. Então, é tudo muito bem calculado, né? Então, a gente tem que reconhecer que a Lua se mantém em sua órbita graças, né, à mesma força que faz uma pedra cair na superfície da Terra, né? Isso representou um enorme passo na história do pensamento científico. Foi a partir desse reconhecimento intuitivo que Isaac Newton pôde encontrar os caminhos, né, para descobrir a lei da gravitação universal. Em essência, essa lei afirma que dois corpos quaisquer, por exemplo, a Terra ou a Lua, ou a maçã e a Terra, né, se atraem com a força que depende de suas massas e da distância que as separa. A força é tanto mais intensa quanto maiores forem as massas, e ela diminui, né, conforme os dois corpos se afastam. Aqui, só para a gente ter uma ideia, né, de algumas coisas que provam a existência da força gravitacional, né? Algumas perguntas: por que a Lua não cai para a Terra tal qual uma pedra, né? Exatamente porque a Lua ela está em movimento, né? Ela tem uma velocidade. Então essa força, ela ao invés de puxar a Lua para a Terra e a Lua colidir com a Terra, a força ela simplesmente encurva a trajetória da Lua em função da velocidade que ela já tinha, né, que leva ela a se desgarrar e afastar da Terra, mas a Terra não deixa, né, em função dessa força gravitacional. Por que é que a Terra não cai para o Sol, né? Pelo mesmo motivo. E por que que o Sol não cai para o centro da galáxia? Também pelo mesmo motivo. É que o movimento tem de obedecer à força, mas não tem de seguir a força. Repare-se uma pedra, né, que se atira ao ar. A pedra começa a subir, e apesar da força gravitacional ser para baixo, né, ela sobe. Se ignorarmos a força da resistência do ar, a única força atuante, né, seria a força gravitacional, sempre praticamente constante, apontar para o centro da Terra. Deixa eu passar aqui um slide para mostrar isso de outra forma para vocês. Está aqui, ó. Se a gente joga uma pedra para cima, ela tem uma velocidade para cima, né? Só que, ao mesmo tempo, a Terra vai ter uma força puxando essa pedra para baixo, que é a força da gravidade, a força com a qual a Terra vai atrair essa pedra, né? Então, ela vai subir, mas como ela tem uma força para baixo, né? Ela vai subir com a velocidade contrária à aceleração. Lembra que força é massa vezes aceleração. Então, tem uma aceleração aqui para baixo. O que vai acontecer com a velocidade? Ela vai diminuindo, diminuindo até zerar. Quando a velocidade zerar, ela começa a cair, puxada pela força da gravidade. E aí vou ter velocidade e aceleração no mesmo sentido, a velocidade vai aumentar. Então, ela chega no chão, se desprezarmos a resistência do ar, ela chega no chão com a mesma velocidade que ela começou a subir. Se a gente lançar essa pedra obliquamente, né, a gente vai ver
que ela vai fazer essa trajetória curva. Por quê? Porque a tendência é ela seguir a velocidade direta. Mas como tem uma força puxando para baixo, essa força vai encurvando, né, a trajetória da pedra até que ela vai tocar no solo lá na frente. Então, seria mais ou menos a resultante dessas forças, né, que mantém os planetas em sua órbita ao redor do Sol, né? E quando a gente quer também colocar um satélite, né, em volta da Terra, um satélite artificial, a gente tem que saber calcular direitinho, né, a velocidade com que ele vai ser lançado em órbita, né, a distância, as massas, tudo calculado, para que ele não saia, né, e vá vagar espaço afora, mas ele fique preso aqui nessa trajetória, né? Então, é exatamente o resultante dessas forças da gravidade com a velocidade que mantém os corpos, né, nessa trajetória. Então, quando você vai lançar um satélite, né, tudo tem que ser muito bem calculado para que ele entre na órbita num determinado ângulo, com a determinada velocidade, para que a gravidade da Terra faça a captura dele e mantenha ele, né, nessa trajetória. O ideal da maioria dos satélites é que ele fique, né, sempre em cima do mesmo ponto. Então, ele tem que ter a velocidade de translação dele exatamente igual à velocidade de rotação da Terra, para que ele não saia daquele ponto. Por exemplo, o Brasil lançou um satélite que é que ele fique constantemente sobre o Brasil. Esse satélite tem que acompanhar a velocidade da Terra, né, para que ele fique sempre sobre o Brasil e possa atender às nossas necessidades, né? Então, aí está, finalizamos a nossa aula, né, lembrando aí das leis de Isaac Newton e as leis de Kepler, né, que dão fundamentos aí à mecânica celeste. Tudo que gira, né, em torno de um corpo obedece a essas leis, né? Inclusive, como já foi dito, né, os elétrons girando, né, ao redor do núcleo de um átomo. Então, finalizamos por aqui. Espero vê-los, né, na nossa próxima aula. Um abraço a todos. Bom estudo.